Corinthians faz proposta para contratar o holandês multicampeão. Gabigol tem acordo para jogar em clube campeão mundial. Botafogo anuncia o lateral Alex Telles. Fluminense recebe proposta por Arias e responde. Robert Renan se despede do Internacional, reforços no Santos e muito mais. Meu nome é Alvin e essas são as notícias de hoje. Corinthians tenta a contratação do atacante holandês Depay. O Corinthians abriu os cofres e gastou 43 milhões de reais na janela de transferências, mas o objetivo principal não foi concluído, que era trazer um centroavante para o seu time. Mas ainda existe uma esperança e o nome dela é Memphis Depay. Sem conseguir um goleador de peso, o Corinthians fez uma proposta por Memphis Depay. Ele está livre no mercado desde que deixou o Atlético de Madrid e por isso podia fechar com o Alvinegro sem mesmo estar na janela de transferências. Os representantes de Depay gostaram da proposta do Corinthians, mas o Timão tem concorrentes na briga para ter o atacante. Vale lembrar que o Corinthians vem sido constantemente notificado por clubes que devem. Por exemplo, o Flamengo, que notificou o clube por dívidas com o Mateuzinho. Segundo informações de setoristas do clube, o Corinthians teria oferecido 2,5 milhões de reais por mês da Depay. Fluminense recusa a proposta milionária do Galatasaray por John Arias. Fluminense recusou uma oferta de 12 milhões de euros por John Arias. O valor oferecido é aproximadamente 74 milhões e 700 mil reais na cotação atual do euro. O clube turco formalizou a proposta na segunda-feira e rapidamente recebeu um não do tricolor. John Arias deixou a decisão 100% na mão da diretoria do Fluminense. A janela de transferências na Europa fecha no dia 13 de setembro, mas as inscrições na Liga Europa, que é o torneio que o clube turco queria que John Arias jogasse, se encerram na quarta-feira. Então isso faz com que a contratação acabe sendo encerrada, já que o clube turco queria a contratação do jogador agora. O jogador recebeu a proposta do time turco com bons olhos e deixou tudo na mão do Fluminense para ser resolvido. Existe um combinado entre o atleta e a diretoria de que ofertas acima de 10 milhões de euros seriam consideradas. A questão não foi dinheiro nesse caso, a questão sim foi a janela de transferência, já que a partir de agora o Fluminense não vai mais poder contratar e John Arias é um jogador muito importante nessa arrancada do Flu. Botafogo anuncia a contratação de Alex Telles. Botafogo anunciou oficialmente a contratação do lateral Alex Telles de 31 anos. O jogador estava livre no mercado depois de rescindir com o Al-Nassr, time lá de Cristiano Ronaldo. O contrato dele com o atleta vai até dezembro de 2026. Botafogo vai pagar apenas 50 milhões em contratações em 2024, visando planejamento a longo prazo. A gente sabe que uma grande parte da imprensa e principalmente rivais estão criticando tanto o investido pelo Botafogo nas contratações. 373 milhões só nessa temporada e 231 milhões nessa janela de transferências. Mais uma coisa que ninguém leva em consideração na hora de criticar o Botafogo é a questão do parcelamento. O Botafogo não vai gastar 373 milhões na temporada, e sim apenas 50 milhões, já que comprou tudo parceladinho. O planejamento é ter um fluxo de pagamento a longo prazo para poder não aumentar a dívida e também ter retorno financeiro com ganhos esportivos. Um exemplo é a contratação do lateral Vitinho, estimada ali em 8 milhões de euros, aproximadamente 49 milhões de reais, vai ser quitada em 4 parcelas. Vale lembrar que as negociações com Luiz Henrique e Thiago Almada também foram parecidas. Ainda vale lembrar que o Botafogo ainda enxugou a folha salarial quando se livrou de alguns outros jogadores. Segundo o portal, Gabigol tem acordo para jogar no Corinthians. Segundo o jornalista Marco Belo, que é setorista do Corinthians, Gabigol e a patrocinadora Master do clube têm um acordo verbal para o atleta atuar por lá na temporada de 2025. Pediram para eu não falar, mas eu vou falar. Tem um acerto verbal do Gabigol com a patrocinadora do Corinthians já para acertar o ano que vem. Com isso, o atacante de 28 anos, que hoje é jogador do Flamengo, surge mais uma vez como nome para jogar no ataque do Corinthians. Vale lembrar também que é óbvio que caso o Corinthians não consiga fugir do rebaixamento, esse cenário pode mudar completamente, porque muito provavelmente o atleta não vai querer atuar na segunda divisão. Como todo mundo sabe, Gabigol está em baixa no Rio de Janeiro desde que pegou a camisa 10 do rubro-negro carioca. O reserva de Pedro vestiu camisa do Corinthians em foto vazada, falou em podcast que jogaria no Corinthians e recentemente foi visto em uma festa, pulando e cantando, mesmo estando com uma lesão detectada pelo departamento médico. O Corinthians vai receber uma bolada de 11 milhões de reais com venda de promessa que estava na Roma. O Ettifaq da Arábia Saudita anunciou a compra de João Costa, que era da base do Corinthians e estava na Roma da Itália. O negócio gira em torno de 9 milhões de euros, aproximadamente 55 milhões de reais, negociação que vai gerar um ganho financeiro ao Corinthians. Em 2021, o Corinthians negociou o atleta com a Roma, mas ficou com 20% dos direitos econômicos do atleta. Com a venda do jogador à Arábia Saudita, o Coringão vai faturar 11 milhões e 800 mil reais. Zagueiro Robert Renan, ex-internacional, é apresentado no Al-Shabaab. O Internacional anunciou nessa segunda-feira a saída de Robert Renan, que era jogador do Zenit, e foi vendido para o Al-Shabaab. O jogador tinha sido emprestado pelo clube russo ao Colorado e tinha dentro do contrato uma cláusula de vitrine. E o nome já é meio autoexplicativo, né? O jogador vai para o clube para poder ter aquela exposição e ser
contratado para outro lugar. O Internacional vai receber 4 milhões de reais pela transação. Esse valor representa uma compensação financeira, já que o atleta estava atuando com a camisa do Colorado. Ainda falando do Internacional, o clube recusa a proposta do Besiktas por Wesley. O clube turco fez uma proposta de 7 milhões de euros, aproximadamente 44 milhões de reais na cotação atual pelo jogador, e o Colorado disse não. O clube gaúcho detém 50% dos direitos econômicos do atleta de 25 anos. Os outros 50% pertencem ao Palmeiras. Por isso, o time receberia apenas 3 milhões e meio de euros, aproximadamente 21 milhões de reais. O Internacional negou e pediu 15 milhões de euros, aproximadamente 93 milhões de reais, para poder começar a negociar o jogador. Luan Pérez retorna ao Santos após passagem pelo Fenerbahçe. O Santos colocou uma cláusula no contrato com relação a Luan Pérez, que está de volta ao Peixe, com relação à sua condição física. O zagueiro sofreu uma grave lesão no joelho direito na última temporada. De lá pra cá, ele não fez mais jogos. O Peixe firmou um contrato de 4 anos com o atleta até o final de 2027. Santos também anunciou o meia La Quintana. O jogador, que é do RB Bragantino, assinou contrato de empréstimo até dezembro de 2024. O jogador já não vinha sendo utilizado pelo técnico Pedro Caixinha do Bragantino e isso facilitou as negociações. Pelo Massa Bruta, fez 27 jogos, 10 como titular e marcou 2 gols. Você que nos assistiu até aqui, não esquece de deixar o seu like, também seus comentários, porque são muito importantes pra gente. Muito obrigado por nos assistir, meu nome é Alvin e até a próxima.